Opa, tudo bem? É Ednilce do Indona. Vou mostrar para vocês hoje qual é o processo que ocorre no nosso intestino a partir do duodeno. No vídeo 2, eu mostrei qual é a função do fígado, do pâncreas, como o estômago vai liberando aos poucos a quantidade de alimentos do quimo no duodeno e como ele é preparado para essa viagem que ele vai fazer no intestino delgado. A partir do duodeno, ele vai passando por toda a extensão do intestino delgado. Nesse trajeto, o quimo vai ser absorvido pelas paredes intestinais. A linfa e o sistema circulatório, ele vai retirando, ele vai absorvendo os nutrientes e para isso eles devem estar diminutos. Então, todo o processo anterior, desde a mastigação até o respeito com o seu estômago, ele deve ter sido bem feito para que o intestino consiga absorver os nutrientes. Então, essas paredes internas, elas são extremamente maiores do que nós imaginamos, pois existem as microvilosidades, que são as reentrâncias da mucosa intestinal, onde aumenta a superfície de contato com todos os nutrientes, mas também aumenta a possibilidade de retenção de alguns elementos nessa mesma parede intestinal, o que acaba tornando o nosso intestino um órgão propício a ser tóxico, porque ele vai acumulando restos alimentares, principalmente os restos alimentares dos nossos industrializados. São os corantes, os conservantes, os emulsificantes, toda essa química que ocorre na interação dos alimentos com a mucosa, com os açúcares, com as gorduras do corpo, ela vai formar uma espécie de plaquinha, de placa, que vai ficar presa no nosso intestino. Aqui é um desenho que demonstra um pouco do que ocorre. Essas são toxinas. Toxinas, parasitas. Nós temos parasitas, pode acreditar. Você também tem parasita no seu intestino. E esses grãozinhos amarelinhos são os alimentos. Quando o intestino está sujo, o que vai passar para a corrente sanguínea? Tudo isso. E a toxina vai impedir que os alimentos sejam absorvidos. E vai facilitar que o que não era para ser absorvido volte para a circulação e volte para o círculo metabólico, que é passar pelo fígado, ser metabolizado, passar para a corrente sanguínea, vai para o pulmão, para o coração, depois vai para o pulmão e para o nosso corpo todo. Então, todas essas toxinas voltam a circular. É a autointoxicação. O que influencia muito são o nível, a quantidade de toxinas. Se você nunca fez uma desintoxicação como essa do Dom, você provavelmente está fazendo recircular muitas das suas toxinas. Poucas partículas de comida, os alimentos poucos estão sendo levados para sua corrente sanguínea. Há uma interação prejudicial da quantidade de drogas, que são os medicamentos, principalmente os medicamentos que nós resolvemos tomar por conta. A automedicação, perigosa. E a falta também de limpeza intestinal aumenta o número de patógenos, que são os parasitas intestinais, prejudicando a síntese de vitamina, como a vitamina B12, prejudicando o nível da mucosidade interna do intestino e que vai prejudicar com toda certeza todo o processo metabólico, toda a nossa saúde. Porque um órgão intoxicado, ele intoxica
todos os outros. Hipócrates, o pai da medicina, muitos milhares de anos atrás, ele já disse que a morte começa pelo cólon, porque o cólon ele vai absorver a água do nosso bolo alimentar. E nesse processo de absorção é a parte do organismo mais propensa a se manter com placas internas. O bolo alimentar, pelo caminho do intestino delgado, ele ainda está com bastante água, muita água secretada pela saliva durante a mastigação, a água que está com as enzimas secretadas pelas células do estômago, pelo ácido estomacal, a água que é secretada junto com os elementos da bilis, do fígado, e o suco pancreático do pâncreas, que vai totalizar cerca de 2 litros de água. Nesse trajeto do intestino delgado, o quimo, o bolo alimentar, ainda está bem úmido, fácil de deslizar e mais difícil de manter as placas nas paredes intestinais. Porém, isso não ocorre no cólon, porque o cólon vai receber esse bolo bem aguado e vai absorver, vai devolver ao organismo toda a água que ele puder, toda a água que o organismo, o nosso equilíbrio interno, considerar que deve recolher novamente, para voltar à circulação, para fazer todo aquele processo novamente e manter o nosso corpo em equilíbrio. Se a ingestão de água é pobre, a ingestão de fibras também é pobre, o consumo de farináceos, de alimentos preparados de maneira incorreta, os industrializados, os refinados, que vão perdendo totalmente no caminho do refinamento, eles perdem os nutrientes que são importantes para o nosso corpo. Se essa alimentação é baseada praticamente só em industrializados, alimentos prontos, fáceis, mas com o passar do tempo nós percebemos que é o mais difícil, que é difícil recuperar a saúde depois de um vício desse. Os refinados, eles viciam pela facilidade, pelo bom gosto que a indústria acabou colocando nos alimentos, são viciantes, e com o passar do tempo nós vemos que isso custa muito caro, porque o que custa é a nossa saúde, é a nossa qualidade de vida. Então, essa parte da digestão é muito importante nós prestarmos atenção na qualidade, na quantidade no que nós comemos. Depois que todo esse alimento, esses nutrientes são recolhidos, são absorvidos pela linfa e pelo sistema circulatório, passa diretamente para o fígado, que é o grande laboratório orgânico. Aqui as células especializadas são os hepatócitos, eles vão separar as toxinas, vão reter as toxinas e liberar através da veia cava inferior, diretamente no coração, esse sangue rico em nutrientes. Passa pela câmara, o átrio direito, vai para o ventrículo direito, dali ele vai para os pulmões, os 2 pulmões, oxigenam, adicionam o oxigênio, retiram o gás carbônico do sangue, o sangue retorna para o coração, dessa vez para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, e assim é bombeado através da artéria aorta, que é a artéria com o maior calibre do nosso corpo. É enviado através das pulsações do ventrículo esquerdo do coração para todo o nosso organismo. Então, se esse processo
está ocorrendo errado. Você está se alimentando com toxinas demais. Você vai intoxicar seu intestino, você intoxica o seu fígado, você vai prejudicar o pulmão, porque o pulmão também é um órgão filtrante, vai prejudicar ao longo do tempo o coração, pois esse sangue todo passar para o nosso corpo, ele vai parar, ser filtrado no rim e também vai deixar toxinas nos nossos rins. Então todo o trabalho orgânico ele está prejudicado, ele vai estar comprometido e é questão de tempo para que os sintomas de que a nossa saúde está sendo altamente prejudicada com aquilo que nós comemos, vai ser, é questão de tempo mesmo para surgir alguns problemas e muitos problemas graves. Já ouviram falar que nós somos o que nós comemos? Não, nós não somos apenas o que nós comemos. Nós somos o que nós absorvemos, a maneira que nós absorvemos, e nós somos também o que nós eliminamos do nosso organismo. Por isso, o programa de desintoxicação é tão importante, é muito importante. Pode ser realizado por pessoas a partir dos 12, 13 anos de idade, até a alta idade, terceira idade, tranquilamente podem fazer o programa. E vai proporcionar um aumento de energia, uma diminuição no inchaço e uma melhora na qualidade de vida. É necessário que isso seja realizado para que nós consigamos manter a nossa saúde e a vitalidade do nosso corpo. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os efeitos das toxinas nos órgãos. São imagens um pouquinho mais fortes, são imagens mais complicadas, mas é real. São as imagens reais da nossa parte interna e como nós devemos respeitar esse processo inicial da entrada da vida no nosso organismo, que é a alimentação. Então, até o próximo vídeo. Um beijo para todos.